Oi, gente! Estamos de volta hoje com o nosso quadro de perguntas e respostas. Vamos continuar respondendo os questionamentos que vocês nos mandaram, tá bom? Então vamos lá para o Pergunte ao Psicólogo. João, qual que é a primeira pergunta? Tudo bem, João? Tudo jóia. Maravilha. Hoje você não vai ficar vermelho com as perguntas de suicídio? Não. Não? Acho que não tem de suicídio hoje. Não, então tá bom. Ó, a primeira pergunta é assim: como saber se o que eu estou sentindo é somente angústia ou é um começo de depressão? Tá, o que nós vamos analisar, porque o nosso objeto de observação é muito subjetivo, né? O que eu quero dizer é que assim, não é eu estou com dor no estômago, eu faço uma endoscopia e vejo como está o estômago. Eu estou com uma questão lá, uma dor forte de cabeça, eu faço um exame e vejo como está a minha cabeça. Em psicologia, na psiquiatria, o nosso objeto é o subjetivo. Não são coisas observáveis e não tocáveis. Com isso, o que nós vamos analisar para diagnosticar transtornos é a frequência. É o tempo em que esse evento vem acontecendo. E aí, a gente precisa de pelo menos ali uns 15 dias para a gente começar a falar sobre transtornos, porque estar angustiado, estar triste faz parte da nossa vida, né? Tem que considerar também se a pessoa não está passando por algum processo específico, por exemplo, o luto. O luto não tem como eu precisar o tempo de luto de cada sujeito, isso vai variar um pouco. É claro que ele não vai passar muito tempo em luto. E aí a gente vai começar a analisar essas frequências. Então, eu identifico se é um caso de depressão ou não, além dos sintomas que nós vamos observar, né? Mas para comparar com essa pergunta aí da pessoa, é a frequência. Há quanto tempo essa angústia vem acontecendo? Também tem que entender, né, João, o que ela está chamando de angústia. Porque angústia é uma coisa, tristeza é outra coisa, mágoa é outra coisa. Eu percebo no consultório, quando eu pergunto se é raiva ou mágoa, a pessoa normalmente não sabe a diferença de um para outro, né? Então a gente tem que voltar aos conceitos para entender, porque às vezes a angústia para mim é uma coisa diferente do que é para ela, mas é a frequência. Nós vamos observar por quanto tempo aquele sintoma vem acontecendo para a gente falar que é um momento difícil que a pessoa está passando e que vai passar, ou se a gente está entrando num quadro depressivo. Eu acho que entra muito também daquela questão da gente a gente ficar falando tanto em que a questão de depressão, de estar depressivo, que vira uma coisa, qualquer coisinha tô deprimido. É porque assim, o sintoma de depressão, todos nós já vivemos ele em algum momento, né? Porque os sintomas são sintomas de desânimo, muitas vezes, de vontade de parar, muitas vezes, né? De repente não querer trabalhar. Quem nunca viveu isso? Eu acho que tipo assim, a gente utiliza muito o termo de forma errada. Isso. Porque nem sempre a gente tá triste, a gente tá com depressão. E aí acaba que vira uma coisa assim... Banal. A gente banaliza o termo e aí qualquer coisinha, fulano tá deprimido porque terminou o namoro. Exatamente. Fulano tá deprimido porque perdeu o emprego. Às vezes é depressão, às vezes é depressão. Não somente por ter perdido o emprego, porque pode ter várias outras coisas por trás, né? Sim. Mas muitas vezes não é. Então, gente, vou trazer ele pra cá daqui uns dias. Vai ficar aqui, ó, do meu lado. Eu acho que o problema é esse. Talvez essa dúvida que ela tenha, né? É por causa disso também. Sim. O pessoal fica, não, porque, tô deprimido, você tá triste. Será que é depressão? Pode não ser. Vulgarização do termo na ciência subjetiva é muito comum. Exatamente por isso que eu falei no começo. Que é eu não ter um exame detectável né? E aí fica no subjetivo, cria-se uma expectativa em cima daquilo e a pessoa vulgariza. É muito comum na sociedade hoje a gente vulgarizar termos de transtornos. Fulano é bipolar. Vocês não sabem o que é bipolaridade na essência para sair por aí falando isso. Fulano tem toque. Só porque gosta de um apartamento limpo, tem toque. Então os termos da ciência subjetiva caem na banalidade mesmo, infelizmente. A próxima pergunta é assim, como eu posso ajudar alguém com transtorno de ansiedade? Como eu posso ajudar? Vai muito como aquela da depressão que nós gravamos a semana passada, né?
mais preocupante o que não fazer, né? Eu percebo que as pessoas ficam muito querendo entrar com alguma ação. E às vezes o sujeito com transtorno de ansiedade não quer a sua posição para o caso. Então não fique tentando trazer soluções. Acolhimento é a palavra. Escuta ativa. Outra coisa que nós temos hábito hoje em dia. A gente escuta uma coisa e a gente acha que a pessoa está falando porque ela quer nos ouvir. Ou é da nossa necessidade de falar, né? Que é uma necessidade de falar imensa. E aí eu começo a tentar trazer saídas. Não, mas é só você levantar. Não, mas é só você se acalmar. Não é só, né? Uma pessoa que está passando por um período de ansiedade, não é só. As coisas não são simples. Mas na ansiedade a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Por exemplo, se você estiver junto com a pessoa, fazê-la ter atenção no local que ela está. Já aconteceu comigo de um paciente me ligar durante uma crise, numa situação de estar em público, né? Em algum lugar público. Eu pergunto, onde você tá? Ah, eu estou no mercado. O que tem aí? O que eu tô tentando? Trazer o sujeito pro agora. Né? Olha, você tá num ambiente que tem o quê? Ah, tem carteira. Quantas carteiras tem? E ali eu vou tentando trazer esse sujeito pro agora. Se ele tiver numa crise, né? Aquela crise com suor, com tremor, com medo, e aí a gente consegue observar que a pessoa fica muito diferente e a nossa ideia é trazê-la por agora. A melhor ferramenta que a gente tem é a respiração. Então sempre de maneira muito lenta, inspira, segura o ar, expira, parece uma balela, mas é o que mais dá certo para voltar a pessoa para o estado atual. Agora, se você está dizendo de uma pessoa que sempre está mais ansiosa, de repente até tem o transtorno, mas não está durante uma crise, é mais se preocupar com o que não falar, né? Ouça a pessoa, ouça de verdade. E aqui eu já quero deixar para vocês uma pergunta. O quanto que a gente ouve mesmo, sem já estar pensando na resposta que a gente vai dar? Uma pessoa que está em sofrimento psíquico, ela muitas vezes não quer uma solução vinda de você. Ela quer ser ouvida. E a gente vem com aquele coisa de eu estou cuidando, né? E ai, faz isso. Filha, levanta, filha, você devia ter feito tal coisa. Muitas vezes a pessoa não tem repertório para pensar no que, imagina, você devia, vira meio que uma cobrança, sabe? Então, depende aí da situação que você está colocando. Se for durante uma crise, tentar essas ferramentas. Se for na lida diária com uma pessoa ansiosa, tentar entender a hora que ela quer que você diga alguma coisa. No geral, apenas escute, acolha, coloque para ela que você está ali e que você está à disposição, né? Fuja um pouco daquela coisa de que vai passar ou de que ela tem que fazer alguma coisa, você tem que levantar, você tem que tomar banho, né? Eu quero, mas eu não posso sugerir isso? Pode, de uma outra maneira. Acho que depois de um primeiro acolhimento seria mais interessante você falar: você não gostaria de tomar banho? Né? Não é você tem que tomar banho, é diferente, é uma forma diferente de colocar. A próxima pergunta é assim: como eu posso melhorar o meu esgotamento mental? Descansando, né? Claro que eu posso dizer aqui mais uma vez, pela milésima vez, sobre a importância do autoconhecimento, porque aí eu sei porque eu estou esgotada mentalmente, ou eu pelo menos eu tenho uma ideia do porquê que eu estou esgotada, né? Então o autoconhecimento nunca é em excesso, mas é descansando. Hoje em dia nós estamos adoecendo muito por estresse, esses transtornos mesmo de ansiedade, transtorno depressivo, né? O burnout, são síndromes que vêm trazendo para nós o quanto é importante a gente parar e o quanto que a gente não precisa entregar tudo na rapidez que o mundo aí fora está nos pedindo.
né? Kelly, mas eu preciso. Tá, só que se você não entender a tua hora de parar, os seus sinais porque o corpo dá sinais, muitos sinais. Só que se eu tô desconectada de mim, se eu não sei nada de mim, eu não percebo os sinais. E quando que eu percebo? Quando eu já estou acometida de um transtorno que me dá fobia em meio à multidão, por exemplo, né? Quando já é um pouco tarde. Então, você precisa descansar. Se você está esgotado mentalmente, o teu corpo está dizendo, parou, chega. Kelly, mas tem que ser férias, mas tem que ser muito tempo. Claro que no consultório nós vamos analisar o contexto, né? Às vezes, as sessões de psicoterapia é um lugar que é suficiente para a pessoa botar tudo aquilo para fora e sair dali melhor e viver melhor depois. Mas às vezes a psicoterapia sozinha não vai dar conta disso. Então, de repente, é uma pessoa que está sem nenhum lazer e aí a gente entra com a possibilidade de lazer, né? É uma pessoa que não tem amigos. Então, no consultório a gente consegue fazer um rastreio melhor da situação. Mas assim, olhando por fora, descansa. Tira um final de semana, tenta a respiração, cabe em qualquer lugar sempre. A gente vai vivendo, é óbvio que estamos respirando, mas a gente não para aquela respiração profunda, para entender o que esse corpo está falando, por que ele quer descansar. Então, se você está cansado, esgotado, descanse. A próxima pergunta é assim, a pessoa mandou, às vezes eu me desentendo com os meus pais por diferença de opinião, mas o que eles dizem pra mim é que eu falto com respeito e que como filho eu tenho que ser obediente. A pergunta é, eu estou faltando com respeito ao expressar uma ideia diferente da deles? Nunca, né, gente? Vamos lá, então? É muito interessante essa pergunta. Eu tenho alguns pais no consultório, mas eu tenho muito mais filhos, né? Afinal, todo mundo é filho. Mas assim, olhando por essas faixas etárias aí, onde eu começo a colocar a minha opinião, e aquele outro que não está acostumado com isso, começa a entender que eu estou invadindo o espaço dele. Na verdade, é mais o contrário. O que acontece com os pais? Eles falam, não somente os pais, quando nós falamos, né, nós falamos com muita história nossa, sabe? Quando o psicólogo não, porque ele está numa outra posição de neutralidade e ele tem uma base teórica ali para dar a sustentação. Mas a Kelly no dia a dia, que quando ela fala do que ela conhece, ela fala da história dela, né? Então, quando os pais falam, eles falam da época deles, eles falam do contexto social que eles viveram, eles falam de como os pais deles tratavam eles. E vocês vêm com uma outra forma de olhar. E aí a gente vai considerar o quanto que o mundo não mudou para algumas coisas, mas o quanto ele mudou para outras, né? Então, e aí o que acontece? Hoje eles ficam meio sem argumentos diante do argumento tão perspicaz de vocês. E aí eles usam os clássicos, a casa é minha, enquanto você estiver na minha casa quem manda sou eu. No meu tempo o pai respeitava o filho, meu pai fala isso. Os filhos respeitavam os pais. Os filhos respeitavam, eu troquei, né? Os filhos respeitavam, meu pai fala isso, ele fala assim, no meu tempo os filhos respeitavam os pais, né? Porque ele entende que ele tá sendo muito desrespeitado, porque eu não vou fazer o que ele quer. Aí às vezes eu lembro ele que eu não sou uma criança, mas aí pra ele o respeito aos pais vai até os 90 anos ou mais. Então vira aquela polêmica toda. Um pouco é falta de argumento, eles não têm argumento muitas vezes para a geração atual, que é uma geração com muito mais acesso à informação, com tudo muito mais rápido, a forma de crescer é muito diferente da forma que eles cresceram. Então assim, tenha um pouquinho de paciência, porque tá tudo isso envolvido, né? No segundo momento, os pais entendem os filhos como uma extensão deles, né? É como se fosse a mãe principalmente, né? Você veio dela, então ela entende que você é algo que é dela. Ela não consegue compreender que você é uma outra pessoa muitas vezes e
e que essa outra pessoa tem uma outra forma de pensar. Então sim, eles invadem o espaço de vocês, eles desrespeitam vocês. Isso acontece, pais, me desculpem, não fiquem bravos, porque a gente também perde um pouco a noção do que é respeito, né? O outro não está fadado a pensar como eu quero. É uma criança, mas ela já tem desejo, ela já tem vontade, ela já consegue dizer o que ela quer. Não quer dizer que nós vamos acatar tudo, não quer dizer que a gente não vai pôr limites, mas a forma que os pais recebem o posicionamento desse filho, em qualquer faixa etária, é uma forma de eu mando e acabou. E isso é desrespeitoso. Então, o ideal é vocês compreenderem tudo isso para serem mais pacientes com os pais de vocês e, a partir dessa compreensão, vocês possam ter mais manejo ao responder. Né? Porque também não é para virar uma briga, não é para virar uma guerra dentro de casa. É muito comum quando vocês estão em terapia, os pais não gostarem muito do psicólogo, porque ele entende que o psicólogo está fazendo com que esse ser, que é independente, está conseguindo se colocar de uma maneira mais segura. E eles não sabem lidar com isso, porque eles entendem que qualquer coisa que não for como eles esperam é uma falta de respeito para com eles. Está um pouco inserido na nossa sociedade, na forma que a gente aprendeu e no lugar que a gente coloca o pai e a mãe, né, que é um lugar acima do nosso, ou que eles colocavam muito mais que a geração atual. E a questão aqui não é se está num lugar maior ou menor, é que se a gente tiver todo mundo no mesmo nível, até para o filho entender as limitações desses pais fica mais fácil. Mas a gente quer manter aquele pedestal de pai e mãe, onde é um sujeito que não erra, que é perfeito, e que a gente também não tem voz. Então não tá saudável do jeito que tá. A gente precisa repensar a nossa forma de ser na sociedade, na nossa família, qual que é o nosso lugar. Então é por isso que acontece, mas acontece esses problemas, mas é desrespeito sim, é desrespeito dos pais para com vocês, e não ao contrário. Claro que depende muito de como vocês estão colocando o ponto de vista de vocês. Se forem filhos extremamente agressivos, que falam gritando, que saem batendo tudo, aí, gente, é aquilo, né? Eu posso até estar certa, mas eu acabo em seguida perdendo um pouco a minha razão. Eu acho que isso que você falou se encaixa muito naquela fala do Homem-Aranha. Quem assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha vai lembrar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, eu digo muito isso para os meus pacientes no consultório. Olha, a brincadeira, vem de uma brincadeira, não é você que está em terapia. Você está em terapia para lidar com quem não está. Mas é essa responsabilidade que vem, porque se você está num processo comigo, eu sempre trago esse complexo para vocês. Esse complexo no sentido de contexto, acho, né? Eu sempre trago esse contexto. Olha, o que é social? O que os meus pais aprenderam? Você já ouviu o teu pai mais? Então eu sempre trago para vocês um olhar mais amplo daquela casa e daquele funcionamento. Vocês ficam mais observadores e o meu intuito é que mais compreensivos. Nós não vamos deixar de lutar pelo espaço de vocês. Nós não vamos calar a voz de vocês, não. Mas a gente pode ensiná-los a como falar, né? Como lutar por esse lugar, como buscar esse respeito. Porque o jovem também, por não ter argumento diante do a casa é minha, e você não me respeita, e eu sou seu pai e sua mãe, acaba respondendo de uma maneira mal educada, e aí ele perde a razão. Então sim, vem uma grande responsabilidade, porque você tem condição de observar esse cenário melhor do que aquele pai, que aquela mãe que está pautado lá na história dele do passado. O Homem-Aranha tem razão, João. O tio Ben. Então, é muito interessante falar isso, né? Porque, tipo assim, muitas vezes, que nem você falou, a gente tem que saber lidar com os pais. E quando a gente lida com alguma pessoa mais velha, ela aprendeu tudo de um jeito diferente da gente. Sim. Muitas vezes ela nem vai querer te ouvir. Então você sempre ouve aquele fica quieto que eu não quero mais discutir, a discussão tá encerrada, ou senão tipo assim, a casa é minha e pronto, acabou, não quero saber. Falta de respeito, né? E às vezes você nem tá brigando, às vezes você tá tentando colocar o seu ponto de vista, mas ele não tá pronto para entender. Talvez também um aprendizado seja que às vezes vale a pena mais a gente guardar pra gente. A gente escuta, né? Não precisamos levar aqui pra nossa vida, que a gente sabe que não é o certo.
Mas muitas vezes não vale a pena a gente discutir ou a gente tentar colocar o nosso ponto, sendo que a pessoa não está disposta a ouvir, né? É aquelas guerras que eu falo que vocês não devem entrar. É o que eu falo de as guerras que vocês devem lutar, né? Eu falo sempre, ó, tem guerra que você não deve entrar, você vai perder. Então vamos nos poupar, né? A gente tentou colocar, não deu, e aí a gente escuta. É bom também para praticar a nossa escutativa, que quanto mais a gente tiver, melhor é. Gente, a gente está encerrando aqui essa parte dos nossos perguntas e respostas. Vamos continuar gravando para gerar mais conteúdo para vocês. Fiquem aí que quarta-feira que vem tem mais, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.